Graça e paz. Primeiro, obrigado, pastor Marcelo Ramiro. Que alegria estar aqui. Quando ele veio para cá, no comecinho, ele precisou de fazer uma viagem. E eu vim pregar aqui, o templo ainda era lá. Eu vim pregar aqui. Mas foi, acho que no primeiro ano mesmo, era bem no comecinho. Eu ainda era diretor do Instituto. E aí como é bom a gente vir acompanhando, né, os amigos. E aí a gente fica curtindo a família Ramiro, não fica lá nas redes sociais? O que vocês acham? A gente fica curtindo. Hoje eles estão com baby, eu já tive baby. Eu vou te entregar agora, pastor. Eu tive baby. E aí às vezes o pastor Marcelo ia na minha casa, lá no Instituto, lá na Raul de Castro, no Castelo. E um dia eu falei assim, mas quem que é o pastor que está aí? Ele falou, o pastor do cabelo quadrado. Ela falou, o pastor do cabelo quadrado. Né? Porque o corte do cabelo dele agora está ajeitadinho, mas estava mais ali, né? Na régua. Então, como é gostoso a gente ver que a coisa vai se desenvolvendo, né? Vi a Damares aqui. A Damares, cruzei com ela em outros lugares tão diferentes. Lá em Cuiabá, depois lá em Lins, agora em Campinas, Piracicaba e aqui. Olha como a gente vai se cruzando. Alguns irmãos, a pastora Cláudia, eu a vi. Como é bom. Muito obrigado pelo carinho. E eu quero te convidar, neste instante, para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. Se no primeiro momento eu era o palestrante, eu não estava dando um estudo bíblico e nem estava pregando. Eu estava dando uma palestra com um tema definido, ajudando a gente a pensar. Mas agora eu quero te convidar a um tempo de ouvir o sermão, de deixar Deus falar com você pela sua palavra, e isso será bênção. Eu te convido então a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28. Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28, diz assim o texto bíblico. Eu estou com uma tradução diferente da que está lá. Diz assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhes obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Você conhece a frase que diz assim: o que você diz fala tão alto, o que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz? O que você faz fala tão alto
que eu não escuto o que você diz. Eu quero que você guarde essa frase em mente. Nós, como protestantes evangélicos, temos uma cultura muito forte do discurso. Nós valorizamos no nosso culto, na nossa liturgia, o momento da palavra. Ela é muito forte. O momento da pregação da palavra é muito forte para nós, porque isso faz parte de uma tradição que vem desde o século XVI e que permeia o nosso jeito de ser igreja. Uma igreja que proclama, que prega, que valoriza a palavra. Mas é importante a gente entender que, por valorizarmos muito isso, nós acabamos ensinando e valorizando a fala pública. No entanto, nossas crianças, elas desenvolvem rapidinho a habilidade de se apresentar em público. Elas participam de coral, elas participam de peça. Quem é de uma geração de alguns quilômetros já rodados? A gente fazia jograis, lembram disso? Fazer jogral. Então a gente tinha esse costume e desenvolvia essa habilidade de falar, de pregar. Mesmo os adultos recém-convertidos, quem vem para a igreja já adulto, acaba assumindo alguns desafios nada fáceis. Para um novo convertido, quando pede para a primeira vez para ele orar em público, ler a Bíblia na frente das pessoas, dar um testemunho. Então esse fato de falar em público, ele é muito forte na nossa tradição cristã protestante. E isso nós captamos e trazemos a partir dos desafios missionários que a própria palavra nos traz. Se você trouxer a memória, lá em Romanos, capítulo 10, 13 a 15, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É um desafio cristão proclamar a fé. Para isso, nós reconhecemos, temos uma tarefa: falar do Cristo que salva. Para falar, precisamos de ser preparados. E preparados, somos enviados para realizar essa missão, esse trabalho que Deus nos coloca. Agora, nós estamos diante de um evangelho. O texto que eu fiz a leitura e quero compartilhar com você está num evangelho. E a gente precisa de perguntar: o que é evangelho? Por que fala carta? Por que fala evangelho? Por que fala salmos? Porque são tipos diferentes de literatura. O evangelho é um tipo diferente de literatura. É uma forma, nós chamamos de gênero literário. Poesia é um gênero literário, mas poesia
não é igual uma paródia, que não é igual a uma fábula, que não é igual a um romance. Cada estilo literário tem o seu jeito, a sua forma e aborda de um jeito diferente. Então, o que são os evangelhos? É um estilo literário. Existia lá no passado. E sabe quem que eram os protagonistas destes evangelhos? Os imperadores. Contava-se a história ou as histórias do imperador. Mas por ser um gênero literário, não era um gênero histórico ou jornalístico. Ou seja, não estava ligado a narrar um fato. O evangelho não é um texto onde alguém foi acompanhando Jesus e fazendo as anotações. E dizendo, ele subiu no monte, ele disse isso, ele agora... Porque naquela época, eles contavam com algo chamado tradição oral. Eles ouviam, passavam para frente. E ouviam, e passavam para frente. E passavam para frente. O primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos, a ser escrito, foi no ano 70. São muitos anos. E a geração que vivia o tempo em que foram registradas essas histórias, já era a segunda e a terceira geração de cristãos que precisavam de manter a fé viva. Precisavam de saber as histórias, precisavam de ser motivados, precisavam de firmar a fé. Hoje, na palestra, na escola dominical, nós vimos que algumas pessoas conheceram a televisão de tubo. Mas se você não descrever isso para a geração mais nova, ela nunca vai saber o que era aquele móvel que ela viu. Porque a gente vai se distanciando do que aconteceu. O povo que vivia e que seguia os apóstolos precisavam de vir relembrando o que aconteceu na história e por que eles chegaram ali. Por isso os evangelhos não são textos históricos, são textos de fé. É para afirmar a fé daquele povo. Quando a gente estuda a Bíblia a fundo, a gente descobre que algumas questões geográficas não estão muito bem colocadas. Por quê? Porque não é um livro de geografia. Quem escreveu não estava preocupado em ensinar geografia. Estava preocupado em passar a fé para o povo, em dizer: o Cristo que nós servimos, Ele veio, viveu e morreu. E os nossos pais experimentaram isso e nos ensinaram sobre isso. O texto que nós temos é um texto escrito depois de 70. 70 foi a época em que Jerusalém foi destruída. Você consegue imaginar como seria se entrassem aqui, quebrassem todo o nosso prédio, pegassem todas as nossas coisas, levassem tudo embora e além disso nos expulsassem daqui de Campinas e dissessem: cada um vai para o canto que quiser. A gente ia precisar se reinventar. Aquele povo precisou de se reinventar. Por quê? Porque tudo estava firmado no templo.
A religião, a fé, a política estava no templo, ligado aos sacerdotes, ligado aos saduceus, ligado àqueles que administravam o templo. A cidade foi queimada, foi tomada, o templo destruído. E agora, o que vai acontecer? Esse povo disperso, eles contam com duas coisas: o texto sagrado, a Torá, e os escribas e fariseus, que eram aqueles que interpretavam o texto sagrado. Por isso, nos lugares onde eles iam formando sinagogas, lugar de estudo, lugar para aprender. Mas vocês já prestaram atenção o tanto que os evangelhos apresentam a crítica de Jesus aos escribas e fariseus? E aí que a gente precisa de entender, é que aqueles que foram chamados para fazer um bom trabalho e espalhar a mensagem pelo mundo, não estavam fazendo direito. Daí a grande chamada, o grande desafio. Dizer, não façam como os escribas e os fariseus. Faça diferente. E esse fazer diferente é o fazer segundo Jesus. Como que diz o texto que Jesus faz? É isso que nós precisamos entender. O texto que nós fizemos a leitura é a abertura do Evangelho de Marcos. A gente precisa de ter uma ideia do todo. O Evangelho de Marcos tem começo, meio e fim. O Evangelho de Marcos, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que apresenta Jesus como Messias. Eles precisavam de proclamar isso. O Jesus a quem nós servimos é o Messias prometido. Ele é o Messias. Por isso, do início, capítulo 1, versículo 1, até o 8, capítulo 8, o texto vai falando, Jesus é o Messias. Todos os acontecimentos é para dizer, Jesus é o Messias. Quando acontece a confissão de Pedro, que Pedro diz, tu és o Cristo. E aí depois diz o que mais? O Filho do Deus vivo. Começa o segundo capítulo, ou a segunda parte, onde Jesus é apresentado como o Filho de Deus. Se você pega o capítulo 1, versículo 1, olha que interessante. Ele começa assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeiro versículo, ele deixou claro, eu vou falar que Jesus é o Cristo, Messias, e vou falar que ele é o Filho de Deus. Primeira parte, Messias. Segunda parte, Filho de Deus. Todo o Evangelho é para dizer isso. O Cristo que morreu na cruz e ressuscitou é o Messias prometido. E ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Senhor. Por isso eu quero convidar você, depois dessa introdução, a entender alguns destaques que eu vou fazer. Primeiro, a responsabilidade de viver e proclamar o reino de Deus com autoridade. É isso que nós temos no início do Evangelho de Marcos, e Marcos nos ensinando. O texto começa dizendo lá, olha, Jesus faz de um jeito que é diferente.
do jeito que os líderes das sinagogas fazem, os escribas e fariseus. E o que é que ele faz? Lembram que lá na palestra eu disse que ia citar a ideia da comunicação assertiva? Comunicação assertiva não é uma comunicação certeira. Comunicar do jeito certo ou acertar naquilo que comunica. Assertivo significa ter autoridade para falar sobre algo. Autoridade. Eu acredito que a doutora que cuida, eu diria assim, que trabalha a questão do nutricionismo, ela tenha mais autoridade para falar sobre emagrecimento do que um gordinho como eu. Aquilo que nós falamos precisa de ser continuidade daquilo que vivemos. E aquilo que vivemos ser a realização daquilo que falamos. Por isso, quando a gente fala de comunicar com autoridade, é dizer assim: você tem algo que está acima de você, acima da sua fala naquele momento. Em outros campos da vida, pode ser a sua formação profissional. Prefiro ouvir um mecânico que entenda muito bem de motor na hora que o meu carro está com problema, do que ouvir uma pessoa que não entende nada e falar: ah, mas eu acho que é isso. A autoridade do conhecimento dele. Agora, quando nós vemos aqui, autoridade no texto bíblico fala de autoridade a partir de uma relação com Deus. Ele é o Messias. Ele é alguém que recebeu de Deus a graça. Por isso, isso vive e transcende na vida dele. Eu queria trazer um exemplo, uma ilustração. No campo da oratória, da fala, aprender a falar em público, para falar diante das pessoas e ser ouvido, nós precisamos de melhorar a nossa persuasão. Ai, persuasão, o que é isso? Persuasão não é manipulação. Infelizmente, muitas pessoas confundindo isso, querem manipular as outras para responder aos seus desejos. Persuasão é a capacidade de oferecer para as pessoas os melhores dados, da melhor forma, para que as pessoas possam decidir o que fazem com isso. E eu então posso usar vários instrumentos para comunicar isso. E nós temos um estudioso lá de trás, um rapaz que foi aluno de um professor chamado Platão, o nome dele é Aristóteles. Ele diz: olha, se você quer aprender a falar bem e fazer com que as pessoas te entendam e possam validar, reconhecer aquilo que você está falando, você precisa de 3 coisas. Mas do que ele está falando? E aí ele diz assim: você precisa de logos, patos e etos. Mas pastor, está falando grego? É grego mesmo. A pessoa que quer falar, comunicar e de fato atingir as pessoas, eu e você somos chamados a isso, a falar com o propósito de atingir o coração das pessoas sem manipulá-las, sem distorcer,
respeitando-as, mas dando o melhor de nós. E o exemplo e o ensinamento que Aristóteles traz, sabe qual que é? Ele diz assim, a gente precisa de logos. O que é isso? Razão. Aquilo que eu falo precisa de ter coerência. O jeito que eu elaboro minha fala, o jeito que eu coloco à disposição da minha fala. Eu preciso de fazer isso de forma que as pessoas entendam. Se eu não explico de forma que entendam, não houve comunicação. Eu preciso de investir e comunicar da melhor forma. Usar a cuca para fazer o melhor. Para quem eu vou falar? Quem é a pessoa com quem eu vou dividir? Quem é a pessoa para quem eu estou ensinando? Há uma área, e eu gosto muito dela, chamada andragogia. Como que a gente ensina adultos? O jeito de ensinar adulto é diferente de ensinar criança. Adulto já tem toda uma história. E eu preciso de usar o conhecimento dele para construir com ele novos conhecimentos. A criança, ela absorve, aprende. Ela precisa de me ouvir, eu preciso de dar subsídio. Então eu preciso de falar de forma razoável que ela entenda, que o outro entenda. Eu preciso de logos, mas eu preciso de patos. Patos é sentimento, emoção. Nós somos seres emocionais, gente. Não adianta querer explicar. Uma pessoa que está em sofrimento psíquico, uma pessoa que está entristecida, não adianta você explicar o problema para ela. Não adianta. O problema é emocional. Eu preciso de entender a linguagem da emoção. O acolhimento da emoção. Levanta dessa cama. Onde já se viu? Fica desse... Não adianta trabalhar aqui. O problema está em outra área da vida. E o mesmo, a minha fala não pode atingir só a razão das pessoas. Eu tenho que alcançar o coração das pessoas. A vida das pessoas. Eu preciso alcançar a pessoa como um todo. Mas, gente, existe a terceira parte, que é o ethos. Ethos é modo de vida, jeito de viver. Nós cristãos chamamos de testemunho. Saiba que o primeiro evangelho que as pessoas leem é a nossa vida. Se a minha vida e a tua vida não é condizente com aquilo que nós queremos ensinar, não há autoridade nenhuma. Um caloteiro nunca pode vir dar uma palestra sobre como cuidar bem das suas finanças. Não tem autoridade para falar sobre isso. Eu preciso de usar a razão, o coração e a vida. Por isso, quando a gente olha para esse texto, a gente vê as seguintes questões, e eu passo então aos destaques. Primeiro, Jesus falava de forma a tocar nas pessoas. Elas identificavam em Jesus algo diferente. Os ensinamentos de Jesus faziam sentido para elas. Por isso diz o texto bíblico, eles se maravilharam. Já prestaram atenção que às vezes a gente quer convencer as pessoas de que a mensagem da gente é boa? Se a gente quer convencer que a mensagem é boa, é porque nós não estamos conseguindo fazer que a mensagem seja boa. Margaret Thatcher tinha uma frase que era a seguinte: se precisa de falar que é uma dama, não é uma dama.
Você não precisa de falar. Você é. Você está de tal forma que percebem. Às vezes a gente quer convencer as pessoas. Não, mas deixa eu te explicar. Não adianta querer convencer aqui. Você tem que mexer aqui. Você tem que mexer aqui. E você tem que viver com autoridade. Autoridade de vida. Um segundo destaque é a gente levar em conta a ideia da assertividade. Você quer pregar a palavra? Então faça isso bem. E fazer bem significa se dedicar para fazer com autoridade. Aqui e com a vida. Use isso. Terceiro, Jesus falava, mas ele agia com autoridade. Ele não só pegou o rolo, leu e ensinou, como na hora que alguma coisa aconteceu, ele agiu em conformidade com a sua fala. Tem um texto da década de final de 80, início de 90, que tinha um trocadilho e eu gosto muito de trazer à memória. É necessário, no meio do povo de Deus, mais ética para os carismáticos e mais carisma para os éticos. Tem muita gente boa que segue as regras da igreja. A vida de ética, ele cumpre a doutrina direitinho. Não faz um monte de coisa que não pode fazer, porque a igreja diz que não. Mas a vida não tem graça, não tem carisma. É uma fé chata, é uma fé sem graça, é uma fé que não atinge ninguém. Mas por outro lado, você tem pessoas com muito carisma e que fala da fé com tanta simpatia e alegria, mas não vive os padrões da ética da fé cristã, os valores do evangelho. Fala, mas não vive. O que Jesus faz é agir em conformidade. Por isso eu e você, nós precisamos, tal como aqui Jesus, estar no espaço que estuda e proclama a palavra. Ele foi na sinagoga. Estando ali, explicar da melhor forma. Não é o que ele fez? Ele aprendeu e cheio de graça foi capaz de falar ao ponto das pessoas ficarem maravilhadas. E na hora que veio o primeiro desafio missionário, Jesus simplesmente falou: cala-te e sai dele. Ou seja, uma pessoa em sofrimento, Jesus traz a cura. Uma pessoa em sofrimento e Jesus realiza uma bênção na vida dela. Hoje, eu e você somos lembrados do ministério da proclamação. Seja no trabalho, lá no trabalho você pode pregar, sem ser chato. Primeiro evangelho, suas atitudes. Te deu espaço, transforme isso de forma inteligente, de forma que alcance o coração e que seja comprovado pelas tuas atitudes.
Se a pessoa, de fato, reconhecer que aquilo que você tem para compartilhar é algo importante, ela vier ao seu encontro, você pode continuar ministrando a palavra. E caso ela necessite, você precisa ser aquele que age em nome de Deus para abençoá-la. Aquele homem era um homem que estava excluído da religião, porque ele era alguém imundo. Jesus cuidou dele para que ele fosse tratado de forma digna. Como tem sido o nosso jeito de falar e de viver? Nunca vamos alcançar a perfeição. Sabe quando que a gente vai alcançar a perfeição? Quando recebermos o corpo glorificado. Aí você não precisa de ficar. Enquanto isso, nós estamos em construção. Estar em construção é reconhecer que nós vamos mudando devagar. E esse mudar devagar é um compromisso cada vez mais assumido. E eu te convido a um compromisso. Me ajude a entender a palavra de compromisso. É a junção de 3 palavras. Com, ok? Com é estar juntos. Eu vou com ele em tal lugar. Vou junto com ele. Com. Pró é em favor de. Não é isso? Misso, missão. Compromisso é juntos em favor da missão. Você acredita que Deus te chamou para proclamar o Evangelho? Creia que a graça vem sobre você, mas que você tem uma responsabilidade. E a responsabilidade de se preparar melhor, de se dedicar, de viver, de disponibilidade para servir. Eu quero orar com você. Eu quero que você se coloque em pé. Existem gestos que eles são simbólicos e mexem com a gente. E eu quero te convidar a um gesto, se você assim quiser. Não significa que a sua oração será mais forte ou menos forte, mais ouvida, menos ouvida. Mas nós estamos dizendo para nós mesmos e para nossa comunidade algo. Nesse momento de oração, eu pergunto: você gostaria nesta manhã de dizer assim: Senhor, eu já tenho vivido o teu Evangelho, mas à luz dos desafios da tua palavra, eu quero me consagrar no altar dizendo: usa-me para proclamar a tua palavra com autoridade onde eu estiver. Eu quero viver, eu quero falar, eu quero transmitir na unção do teu Espírito. Você quer também dizer assim: Senhor, após proclamar, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, na autoridade do teu Espírito. Você quer orar comigo? Saia do seu lugar, vem aqui em frente no altar e nós vamos orar juntos. É um gesto.
disposição, o meu desejo, a minha vontade em agir como Jesus agiu, em viver como Jesus viveu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos desafiados pela Tua palavra a proclamar o Evangelho com autoridade. E somos chamados ainda mais a viver com autoridade. Por isso dizemos: eis-nos aqui, dispostos ao Teu agir, que se cumpra na nossa vida conforme a Tua palavra. Nós queremos, nos nossos ambientes de convivência, trabalho, escola, família, vizinhança, por onde passarmos, sermos marcos da Tua presença na vida das pessoas, que elas se maravilhem daquilo que o Senhor pode fazer através da Tua palavra, através da proclamação e através da mudança de vida. E nós queremos ser este instrumento nas Tuas mãos, instrumento de salvação, instrumento de restauração, instrumento de capacitação, instrumento de envio. Usa-nos como pessoas e igreja, assim oramos, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, volte para o teu lugar, sabendo que o compromisso não é com a igreja, o compromisso não é com o pastor, o compromisso não é com uma denominação, o compromisso é com Deus, aquele que já mexeu na tua vida e quer te usar para mexer na vida de outras pessoas. E de paz. Que Deus